Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Cama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clamando no Deserto e a mais um quadro aqui, né, onde estaremos refletindo sobre a palavra de Deus. Quadro Estudando Junto, que trata da lição de adulto da escola dominical, que será tratada na próxima aula. Estamos aqui no dia 11 de janeiro de 2026, onde estou fazendo essa gravação aqui. E nesse momento observei pelo YouTube, né, pela plataforma do YouTube, do canal, que mais 3 pessoas se inscreveram, né? Como não houve a questão de acionar o sininho, eu fico sem saber o nome. Porém, isso não me tira não me tira a oportunidade de poder estar agradecendo a você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, que aí tem homologado a sua inscrição e proporcionou para o canal, né, ter chegado aí ao número de 124 inscritos. Então eu só tenho que agradecer a Deus, né, por esses últimos 4 inscritos no canal aí, na faixa de 2, 3 dias. E isso só vai contribuir, né, para que nós possamos aí pelo YouTube, né, estar sendo direcionado para mais pessoas, né, e a exemplo de você e de mim, que estaremos aqui sempre junto, estaremos crescendo na graça, crescendo no conhecimento e sendo edificado pela palavra de Deus, na confiança, né, e na expectativa em fé de que o Senhor vai falar conosco durante todo o tempo, somente pelo conhecimento desse conteúdo aqui de cada lição. Ainda que pela misericórdia de Deus, o Senhor nos permite fazer algum comentário. Sendo assim, e já expresso aqui a minha gratidão, gostaria aqui de estar prosseguindo, né, neste momento, quadro Estudando Junto. O tema central, né, deste quadro estaremos estudando aí sobre a Santíssima Trindade, o Deus único, revelado em 3 pessoas eternas. E nesta feita estaremos aí conhecendo a quinta lição, o conteúdo da quinta lição, que vai tratar do Deus Filho. Eu trouxe aqui, volto a repetir, algumas figuras, não quer dizer que era a imagem de Jesus, era essa, tá bom? Parece que tem uma semelhança aí com a imagem publicada e proclamada aí pelo catolicismo romano, mas aqui no caso específico não se trata disso, tá bom? É apenas a figura de um judeu que tinha cabelo comprido, né? Jesus, ele era o narizeu, né, de Deus, veio unicamente para servir unicamente a Deus com propósito, era consagrado unicamente para Deus. Então essa figura traz alguns traços, né, aí realmente da época do Senhor Jesus. E ao fundo nós temos aí o símbolo da cruz do Calvário, já não mais com a figura do Senhor Jesus, porque ele não só morreu ali na cruz do Calvário, mas também ressuscitou ao 3º dia. Mas estaremos tratando aqui do Deus Filho, dessa concepção que estamos tendo esse propósito aqui nessa lição, né, segundo o professor aí, né, da CPAD, que trouxe para nós essa lição, falando de cada pessoa da divindade única, um único Senhor, porém revelado nas 3 pessoas eternas. E agora vamos estar tratando da parte aí do Deus Filho, tá bom? Para tanto, vamos estar orando
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão, nossos pecados, temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por mais este momento em que aqui estamos, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde nós estivermos, o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto, Senhor Jesus. Neste momento pedimos a tua bênção sobre este momento e durante todo esse percurso que aqui estaremos conhecendo o amado conteúdo da lição dominical da classe dos adultos, tratando aí, ó Senhor, também, ó Pai, do tema o Deus Filho. Dai-nos esta compreensão e que por fé sigamos crendo num único Deus revelado em três pessoas eternas. Faz isso, Pai, o que nós pedimos. E te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui agora com um novo cenário, né? Mudei aqui de quarto. Aqui era o quarto do meu filho, ele mudou para onde eu estava e eu vim para cá por uma escolha dele, né? E aqui temos ao fundo aí na janela aqui da para a área de serviço. E aqui esse quarto aqui, né? E agora vai ter esse novo layout, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos então aqui estar abrindo a lição e conhecendo o conteúdo. Texto áureo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, escutai-o. Esse texto bíblico fala ali, né, do momento em que houve uma teofania do Cristo glorificado, quando Jesus levou ali Tiago, João e Pedro, né, para aquele monte, onde estudiosos chegaram aí em concordância que poderia se tratar aí do Monte Tabor. Porém, independente se era o Tabor ou não, era um monte alto. Isso sempre fala da intenção e do desejo de Deus em nos revelar algo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Foi no monte, né, ali do Sinai, que Moisés foi convidado a subir ali, né, para receber a revelação de Deus, né, com respeito a tábuas, com respeito também aos decretos, né, os mandamentos e os preceitos que Deus desejaria que o seu povo, né, povo de Israel, o seguisse, se fosse testemunha, né, e luz para o gentil com respeito a esta submissão a um único Deus, um único Senhor. Porém, aqui no Tabor, Jesus, levando ali Tiago, João e Pedro, tiveram mais essa experiência dentro aí do discipulado apostólico, né, que era ali ver, né, aquela transfiguração, onde Jesus, né, estava ali transfigurando-se, né, na imagem, né, ou na sua presença, na sua pessoa glorificada, né, e ali a sua veste resplandecia. Ali apareceu Moisés, apareceu também Elias, em que eles viram conversando, e ali Deus bradou do alto, né, e disse: este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai. Porque houve essa necessidade da manifestação de Deus ali, mostrando, né, a questão do Senhor Jesus, né, mais uma vez ali, né, comprovando através dessa teofania a sua condição eterna, a sua condição divina e eterna como filho de Deus. Então eu anotei aqui, esta lição, ela nos conduz a contemplar, vai ser isso, né, no decorrer desse conteúdo, ela nos fará contemplar a divindade de Jesus, a centralidade de Jesus e a missão redentora do Senhor Jesus. E isso nós vemos, né, essa verdade quando o próprio Senhor Jesus disse, né,
ali em João 5,39, quando estava junto com seus discípulos, ele disse: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que ela testifica. Então a espinha dorsal da Escritura é justamente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Verdade prática de Jesus Cristo, o Deus Filho, e é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então, já para adiantar aqui, só vou ler isso aqui, já vamos partir para demais pontos, né, desse conteúdo. Então, aqui, essa lição vai tratar do Deus Filho, né, e da exclusividade de Cristo quanto a essa revelação. Já fizemos aí menção de um dos versículos que o próprio Senhor traz essa centralidade, né, fala dessa centralidade, mas aqui vai falar, essa lição também vai falar da exclusividade de Cristo. Então, eu anotei 3 pontos aqui, pode ser que esteja lá no final, mas eu vou adiantar aqui. A exclusividade de Cristo se dá por 3 razões. Primeiro, unicidade de mediação. Cristo é o único caminho. Então, não existe qualquer mediação em que possamos chegar ao Pai. Não há qualquer outro caminho. Não é Pedro, João, Tiago, não é Moisés, também não é Elias. Observe que Pedro, ao ver aquela visão, Pedro se antecipou, como sempre, né? E disse ao Senhor Jesus: Senhor, não quer que preparemos 3 tendas aqui para vocês? Porque ele viu que aquele momento era um momento glorioso e agradável, ele queria permanecer ali. E o fazer tenda fala sobre isso. E ele falou de 3 tendas, buscando aí trazer igualdade, né, com respeito às 3 pessoas, né, a de Moisés, a de Elias e a do próprio Cristo. Mas a própria aparição teofânica gloriosa da glória de Cristo ali, do Shekinah ali, de Cristo, já demonstra ali a superioridade diante de Moisés e Elias. Mas para não deixar qualquer dúvida, o Senhor se manifestou mais uma vez com a sua voz vinda do alto e declarando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Então, logo, Jesus, ele traz consigo, dentro desse campo da exclusividade que vamos estar vendo durante o conteúdo, a unicidade da mediação. Unicidade da mediação. O Senhor não dividiu com ninguém. Tanto é que ele disse: quando orares em meu nome, crendo, recebereis. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, isso aqui nós vemos ele próprio falar sobre isso, quando ele disse em João 14,6, eu sou o caminho. Está no singular. Eu sou observe isso, amados, o caminho. Não existe outro. É Jesus, o único caminho. Ele também, a exclusividade de Cristo, se revela sobre a suficiência da expiação. Seu sacrifício foi suficiente para redimir plenamente a todos que, pela fé, creram no Senhor Jesus, se arrependeram dos seus pecados e o receber como seu único e suficiente Salvador. Crer no Senhor Jesus e no seu sacrifício. Fato este que nós declaramos no batismo, né? O pastor pergunta: crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós declaramos que sim, cremos. Então, ele tem como signo, dentro dessa exclusividade, a unicidade da mediação, e para isso foi suficiente a sua expiação, porque foi um sacrifício aceitável pelo Senhor. E onde nós vemos isso? No caso da ressurreição. O Senhor, ele cumpriu toda a lei, foi perfeito durante todo o seu ministério humano, sem qualquer pecado, tanto antes dele assumir o ministério, né, de 3 anos, mas como também desde o seu ventre. A virtude do Altíssimo é que trouxe e gerou esta pessoa eterna.
Ali era a encarnação do Deus invisível no Deus Filho, que por ele chegaríamos a conhecer a Deus. E ele fez tudo isso. Isso traz logo a suficiência da expiação, por ele ter cumprido a lei e ser aceitado o sacrifício. E por último, a exclusividade de Cristo, revelação definitiva. Nele Deus falou de forma final e conclusiva. É quando nós lemos ali em Hebreus, que fala, né, de que Deus falou de várias maneiras, também por profetas, porém nesses últimos dias ele fala através de Cristo Jesus. Agora não há um outro, não há mais ninguém que haverá de se manifestar, e ele foi o final. Ele é a voz última, Jesus Cristo. A ele nós também precisamos ouvir. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler em Lucas 1, 31, 32, 34, 35, Mateus 17, 1 a 8. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Observe bem, Filho do Altíssimo, em exclusividade. E o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Fala aí do cumprimento aí dos 1000 anos, né? Da promessa que Deus fez para Davi, ali 1 Samuel capítulo 7, ou 2 Samuel 7, quando disse que através de Jesus, né, ele seria o rei perfeito e pleno, todos os aspectos, né, de uma liderança que Deus esperava, mas todos eles falharam, começando, inclusive Davi, né? Ainda que era um homem segundo o coração de Deus, também falhou. Mas Jesus vai vir ainda para cumprir essa promessa literalmente, né, através de 1000 anos, né, de reinado messiânico. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti, olha só, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que estaremos conhecendo a seguir. E a virtude do Altíssimo te cobrirá. Essa virtude do Altíssimo te cobrirá fala da nuvem, fala do Shekinah. Nós vemos isso quando a nuvem seguiu, né, o povo de Israel. Nós vemos isso quando da própria transformação ali, a transfiguração ali de Jesus no Monte Tabor, diante dos discípulos, ali dos 3 discípulos, também disse que a nuvem, ela baixou. Então esta, da mesma forma, ia acontecer no ventre, né, de Maria, né? A virtude do Altíssimo te cobrirá, falando do poder de Deus com a sua sombra, olha só. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado, olha só, Filho de Deus. Ou seja, Maria não teve qualquer participação, porque senão o Senhor Jesus nasceria em pecado, né? Porque Maria, ela não era sem pecado. Tanto é que no seu cântico ela diz, chama Jesus de meu Salvador. Meu Salvador, eis-me aqui a tua serva, cumpre-se em mim a tua vontade. Né? E no texto desse cântico de Maria, ela reconhece que também necessitaria desta salvação. Fato este que até mesmo no ministério de Jesus nós vemos Maria ali aos pés da cruz, como também no cenáculo ali, para receber a virtude do alto. Então logo, poder do alto, né, para ser testemunha. Até Maria esteve ali. 6 dias, 1 a 8 agora, Mateus. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, os conduziam em particular um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto se resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Foi aí que deu-se a voz, né, do alto. Eis que estando ele ainda a falar isso,
Eis que uma nuvem luminosa, olha só, os cobriu mais uma vez aí, agora na aparição do monte, esse Shekinah de Deus, né? E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão ao próprio Senhor Jesus. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus. Da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, a exemplo do João, Pedro e Tiago, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, como, né, entendeu Pedro, ou confundiu ali, né? Deus passou a dar o mesmo patamar ali. Mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Filho de Deus, como comentamos no início. A divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo, pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, episkiazo, né, refere-se à presença divina. Aí ele faz referência aqui ao tabernáculo, ali quando a nuvem veio, né? Pode estar pronto. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, o dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino, concebido pelo Espírito Santo, seria chamado Filho de Deus. Dessa forma, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade: o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Observe que a verdade teológica bíblica é que Deus se fez carne, ou seja, todo o processo da humanidade de Jesus, ela teve a sua origem única no poder de Deus. Sua participação única na manifestação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, como o anjo Gabriel disse para Maria. O Senhor Jesus nasceu segundo a lei no que diz respeito à concepção, quando Maria teve e deu à luz ao Senhor Jesus. Porém, todo o processo dentro do ventre de Maria, ele foi um processo divino. Porque ali estava o Emmanuel, o Deus conosco. Então isso é caso de se pensar, e aqui abrindo parente e fechando logo em seguida, porque não traz a Bíblia qualquer data de nascimento. Porque o Deus Filho, ele sempre foi eterno. Ele apenas, pela vontade e plano de Deus na salvação da humanidade, é que Deus revelou através dos profetas como viria a dar a revelação do Filho. A sua questão da sua condição humana. Ali Deus, Jesus, no ventre de Maria, ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Observe que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o primeiro Adão, ele era carne, né? Ele era natural, ele era carne. E o segundo Adão, o primeiro Adão era de natureza humana. O segundo Adão, ele era espiritual, ele era divino. E diz que o último Adão, o texto bíblico diz o último Adão. O primeiro Adão foi primeiro porque vinha outro.
por conta da concepção da queda, que Deus já sabia, conhecia. Por isso ele se fez no ventre de Maria, agora ali estava uma nova criação. Aquele que venceria a morte, enquanto por Adão entrou a morte, Jesus veio e desfez esta obra do diabo e ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então ele é o último Adão. Isso fala da que nós tratamos no começo, da exclusividade com respeito à questão do Filho de Deus, com respeito à sua divindade. Então não houve qualquer participação humana de Maria, a não ser quanto à concepção do momento do nascimento, na questão humana de Cristo. Porém lá, todo o processo, ele estava imune à contaminação que poderia sofrer quanto ao campo da natureza humana vinda de Adão, pela qual Maria pertencia. Então, por isso eu falei que ia fechar, mas foi necessário falar tudo isso. Por isso que não há na Bíblia qualquer menção do dia em que Jesus nasceu. Houve nascimento virginal? Houve. Foi ali, naquele cenário, né, dentro de uma estibaria. Tudo isso é uma verdade. Houve o crescimento, Lucas fala que ele cresceu em sabedoria, né, em estatura. Tudo isso aconteceu, porém, em todo esse processo, ele era 100% homem e 100% Deus. Concebeu e cresceu segundo a lei, porque estava já vinculado esse desenvolvimento, né, da revelação de Deus em carne, o Deus Emanuel, o Deus conosco, que ele viria segundo a lei ali, natural, segundo a concepção por qual foi Maria. Então fecha aqui esse parágrafo e você pense nisso, tá bom? Com respeito ao final do ano aí, quando se comemora algo que não tem base bíblica alguma, não é mesmo? Então, a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade. Observe isso. Desde a eternidade. O único Filho de Deus e possuir a mesma essência e substância. Homoouísio do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, olha só. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo, olha só, era Deus. Aí fala do Deus único. Revelado, porém, em 3 pessoas eternas. Ele é a segunda pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Observe, já comentamos. Possuindo 2 naturezas, a divina e a humana, unida numa única pessoa. Numa única pessoa. Como diz aqui Filipenses 2, 6-11. Né? Ele se despojou da sua glória, e usurpando-se igual a Deus, ele se tornou a forma de servo. Como servo ele foi até o Calvário. Pela minha vida e pela tua vida. Essa união das 2 naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Isso foi tratado no Concílio de Calcedônia. Ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais de divindade. Entre eles citamos eternidade, já foi citado, Jesus não teve começo, pois é eterno como Pai. Imutabilidade, Cristo sendo Deus não muda em seu ser ou caráter, né? Como diz ali Hebreus capítulo, se eu não estiver equivocado, 13:8, né? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também tem a onipresença, Jesus declarou sua presença universal, Mateus 18:20. Ele é onisciente, Jesus conhecia todas as coisas, inclusive nossos pensamentos,
como ele, né, ali muitas vezes ele lia os pensamentos daqueles fariseus e escribas e revelava para eles. Porque cogitais em vosso coração, então fala da onisciência, onipotência, nada é impossível para ele, como diz Apocalipse 1:8. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Segundo ponto, a centralidade do Deus Filho, a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Nesse local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfó, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, ou seja, ali para o discípulo, né? Um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Duas naturezas em uma só pessoa. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Então ali foi um momento temporário, né? Porém ali estava o Deus eterno, Deus Filho, que tinha nele a eternidade. Moisés e Elias não foram temporários. Ali não está também dando razão, né, base para mim e você, consultar os mortos, orar aos mortos, de maneira alguma. Porque ali, tanto Elias e Moisés, foi uma permissão de Deus com que ele estivesse representando Moisés a lei e Elias os profetas, que confirmavam esta centralidade do Deus Filho. Tanto Moisés falou, né, sobre a vinda deste profeta, falando a Jesus como ele, e também Elias também profetizou, representando os profetas que profetizaram também da vinda do Senhor Jesus, dando todos os detalhes, né, da sua vinda, né, testemunhando aí a sua divindade e o cumprimento da promessa de Deus com respeito a este momento. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante dele, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar, já li aqui, né? Um prólogo, também já li. Uma confirmação da união, também já li. Então, vamos prosseguir. A centralidade do Filho, Deus Filho, né? Segundo o tópico, testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos. Deixa bem claro aqui, né? Mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Então, uma das tipologias, aí no caso de Moisés, né, de Cristo, o tipo de Cristo, é com respeito à questão dele ser mediador entre Deus e o povo de Israel, no que diz respeito à vontade de Deus. Fato isso que o próprio Jesus, no seu ministério, disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, né, este será salvo, né? Aquele que tem a minha palavra e as guarda é aquele que me ama. E aquele que me ama, eu e meu Pai virei e habitarei nele. João 14, 21. Elias, no caso aqui, representa os profetas, considerado símbolo da proclamação profética. E ele também foi o tipo de Cristo, né, que veio para
falar, proclamar contrário ao pecado, né? Jesus teve esse mistério profético, porém, né, Elias foi somente o tipo, né? Na questão disso, fato é que quando Jesus perguntou para dizer quem diziam que ele era, muitos confundiram dizendo que ele era o Elias ressuscitado. Esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e cumprimento definitivo da Escritura. Apresenta dele a prova visível da superioridade de Jesus, como está em Hebreus aqui, aquele que é o último agora, pelo qual precisamos ouvir. Terceiro tópico, a aprovação divina do Pai. Tá, do segundo ponto aí. A aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge o seu clímax com a voz audível do próprio Pai, esse que uma nuvem luminosa descobriu. Da nuvem saiu a voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, e com as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu filho externo, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em que me comprazo revela que o filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus gerado pelo Pai e consubstancial com ele, ou seja, a essência. Por último, a missão redentora do Deus Filho. O Filho como revelação suprema, a transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés e nem Elias que deve ser ouvido, mas o Cristo. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança centrada na pessoa do Filho. Logo, negar a Cristo e ignorá-lo, ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Então aqui cabe, né, um pequeno adendo, né, se posso chamar isso desta maneira, é que nós precisamos escutar Cristo. Então, qualquer líder, qualquer pastor que venha falar ou revelar ou transmitir a palavra de Deus, tem que estar toda a sua voz, a sua transmissão, sua proclamação alinhada e fundamentada nas Escrituras. Aí sim nós precisamos dar ouvido. Agora, quando fugindo a isso, onde muitos se colocam aí como, né, acima de Cristo, daí dão uma revelação que não tem base bíblica, então não podemos ouvir. Todos nós temos, né, dentro do plano de Deus, dentro do edificado da Igreja de Cristo, né, uma missão, uma vocação delegada pelo próprio Senhor a nossas vidas. Mas isso, por mais que essa vocação nos faça ser um instrumento da instrumentalidade de Deus, né, com respeito ao milagre, com respeito à proclamação do Evangelho, isso jamais nos fará, né, ou nos dará, né, esta prerrogativa de que a nossa palavra, que ela que tem que valer. Não, nossa palavra só vai ter sentido se estiver aliada com a palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele diz isso. Aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. Segundo tópico é a exclusividade de Cristo na redenção. Nós vimos a questão da supremacia, exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo ele os olhos, ninguém vira, senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Cristo, como nós falamos aí, né, da suficiência, né, única de Cristo. E diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança
se desfaz, somente Jesus permanece. O aprendizado pela experiência, a revelação da glória do Cristo ressurreto, foi também um evento pedagógico para os discípulos, assim como tem sido para nós quando da nossa início da nossa fé. O Senhor colocou a fé em nosso coração, nossos olhos foram abertos e nós participamos desta maravilhosa presença agora já, no caso da terceira pessoa do Espírito Santo Senhor em nossas vidas. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus, mas nós mesmos vimos sua majestade, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, que tenho comprazido. A transfiguração, portanto, é um vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Então não foi só uma experiência para o discípulo, né, dessas revelações, né, nesse sentido, como também ficou escrito para nós, conhecimento e a nossa consolação. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança. Concluindo, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito de carne, e o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrando-nos em adoração e ouvi-lo, segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, a cama esquentou, né? E acabou saindo aqui, mas tudo bem. Vamos estar aqui encerrando. Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, por esse tão importante conteúdo que tem que ser, Senhor, e a base da nossa fé. Ao negarmos ao Senhor Jesus, ao relativarmos ao Senhor Jesus, corremos o risco, ó Pai, de perder a nossa salvação. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que assim têm feito. Tem misericórdia daqueles cuja sua fé, Senhor, subtrai Jesus desta revelação e desta verdade como Deus Filho e a segunda pessoa eterna, o Deus que fazendo parte do Deus único. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que a tua salvação chegue a cada um deles, como tem chegado a nós, Pai. Possamos te servir nesta fé e nesta confiança de que o Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Faz isso, Pai, nossas vidas. Te agradeço pelos 4 inscritos, ó Pai, que adentraram esta contabilização aí da plataforma do YouTube, né? Esse contingente. Mas também quero estender a minha oração a todos os demais inscritos, aos ouvintes da Palavra de Deus, que ainda que estejam conosco, ainda também não homologaram a sua inscrição, porém oramos por todos, ó Pai. Queremos orar por todos. Isso eu faço em nome do Senhor Jesus. Por tudo já te agradeço aqui, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus e nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.